Há muito, muito tempo, na antiga aldeia Igbo de Ashi, o vilarejo era conhecido por suas fortes tradições, comunidade unida e o profundo respeito compartilhado entre seu povo. Entre os muitos aldeões, um jovem se destacava por sua notável força e beleza estonteante. Seu nome era Emeka. Emeka era uma figura de admiração em Ashi. Seus ombros largos, traços esculpidos e estatura alta o tornavam o epítome da masculinidade aos olhos de muitos. Ele era trabalhador, dedicando-se ao bem-estar de sua família e contribuindo para a aldeia de várias maneiras. Fosse arando os campos, caçando na floresta densa ou ajudando a consertar casas, a presença de Emeka era sempre sentida, e seus esforços eram muito apreciados. Mas apesar de sua confiança aparente e da admiração que recebia, Emeka carregava um fardo secreto que poucos conheciam, um fardo que lançava uma longa sombra sobre sua vida. O fardo de Emeka era um que ele carregava desde que atingiu a idade adulta. Diferente de outros jovens da aldeia, a virilidade de Emeka era normalmente grande. No início, ele não tinha consciência das implicações dessa anomalia física. Mas à medida que envelhecia e começava a buscar a companhia de mulheres, a realidade de sua condição tornou-se dolorosamente clara. Sua primeira tentativa de intimidade foi um desastre. A jovem que ele cortejara estava animada com a perspectiva de estar com alguém tão bonito e forte como Emeka. No entanto, quando o momento da intimidade chegou, tornou-se evidente que seu tamanho tornava qualquer forma de penetração impossível. A experiência não foi apenas fisicamente dolorosa para a mulher, mas também emocionalmente angustiante para ambos. Ela fugiu em lágrimas, e a notícia do que aconteceu rapidamente se espalhou pela aldeia. Destemido, Emeka tentou novamente. Ele procurou outra mulher, esperando que a primeira experiência tivesse sido um acaso infeliz. Desta vez, ele foi ainda mais cauteloso, tomando seu tempo para garantir que a mulher estivesse confortável e à vontade. Mas quando o momento chegou, o resultado foi o mesmo. Seu tamanho tornava impossível que eles ficassem juntos da maneira que ambos desejavam. A dor e a frustração eram evidentes nos olhos da mulher enquanto ela se afastava, deixando Emeka mais uma vez sozinho e envergonhado. Desesperado para provar a si mesmo que poderia superar esse desafio, Emeka tentou mais uma vez e depois outra. Mas cada tentativa terminava da mesma forma, com lágrimas, dor e um sentimento cada vez maior de fracasso. A cada falha, a esperança de Emeka diminuía, substituída por um medo crescente de que ele nunca pudesse experimentar o amor e a intimidade que tanto desejava. Numa comunidade pequena e unida como Ashi, as notícias, especialmente de natureza incomum, viajavam rápido. Em poucos dias, todas as mulheres da aldeia sabiam da condição de Emeka. Boatos começaram a circular, tornando-se mais exagerados a cada vez que eram contados. Alguns diziam que Emeka era amaldiçoado pelos espíritos, outros que ele era uma aberração da natureza. Os jovens começaram a olhá-lo com uma mistura de pena e desconforto. Os sussurros e olhares de soslaio que seguiam Emeka por onde ele passava eram como espinhos invisíveis que feriam sua confiança. O jovem, antes orgulhoso e seguro de si, começou a se retrair, evitando reuniões sociais e a companhia de mulheres. Emeka sempre fora um tanto solitário, especialmente depois que os rumores sobre ele começaram a se espalhar pela aldeia. No entanto, havia uma pessoa que sempre esteve ao seu lado, sua amiga de infância, Enki. Enki fora uma presença constante na vida de Emeka, mesmo quando os outros começaram a se distanciar dele. Ela era mais do que apenas uma amiga. Era a única pessoa que o conhecia melhor do que ninguém, aquela que nunca o julgou. Enki era única em mais de um aspecto. Ela era extraordinariamente bonita, com uma graça que fazia as cabeças virarem por onde passava. Mas o que a diferenciava ainda mais era sua altura. Enki era muito alta, mais alta que a maioria dos homens em Ashi, o que a fazia se destacar na aldeia. Os aldeões frequentemente a chamavam de Pequena Gigante, um apelido que destacava sua presença imponente, mas nunca capturava totalmente sua natureza gentil. Apesar da atenção que sua altura trazia, Enki se portava com uma confiança tranquila, seus passos longos e movimentos graciosos a faziam parecer quase de outro mundo. Enki e Emeka se tornaram próximos porque ambos sabiam o que era ser diferente e ser julgado por isso. Enquanto outros podiam ver a altura de Enki como algo incomum para Emeka, ela era simplesmente Enki, sua amiga mais próxima, a única pessoa que o entendia sem precisar de palavras. Eles passavam inúmeras horas juntos, explorando as florestas ao redor de Ashi, brincando perto dos riachos e conversando sobre tudo e nada.
Com Enki, Emeka se sentia à vontade. Não havia expectativas nem julgamentos, apenas companheirismo e compreensão. Mas o mundo deles estava prestes a mudar. Numa noite, o pai de Enki chegou em casa com uma notícia que abalaria a base de sua amizade. Ele havia recebido uma oferta de emprego em outra aldeia, longe de Ashi. A oferta era boa demais para recusar, e a família teria que se mudar. A decisão era final, e não havia nada que Enki pudesse fazer para mudá-la. Quando Enki contou a Emeka sobre a mudança, seu coração afundou. A ideia de perder sua amiga mais próxima, a única pessoa que sempre esteve lá para ele, era insuportável. Eles se sentaram juntos sob a velha mangueira onde haviam compartilhado tantas memórias, lutando para encontrar as palavras certas. Enki tentou se manter forte, mas havia uma tristeza em seus olhos que ela não conseguia esconder. Ela sabia que deixar Ashi significava deixar para trás uma parte de si mesma, e a ideia de não ver Emeka todos os dias a enchia de uma profunda sensação de perda. No dia de sua partida, a aldeia se reuniu para se despedir de Enki e sua família. Emeka ficou à distância, observando enquanto a família carregava seus pertences na carroça. Enki encontrou seu olhar, e eles trocaram um longo e silencioso olhar, um que falava de todas as coisas que não podiam dizer. Quando a carroça começou a se mover, Enki acenou adeus, sua figura alta desaparecendo lentamente pela estrada empoeirada. Emeka sentiu um vazio no peito, um vazio que ele sabia que seria difícil de preencher. A partida de Enki deixou um buraco imenso em sua vida, um que ele não tinha certeza de como lidar. Nos dias que se seguiram, Emeka vagou pela aldeia, sentindo-se perdido e sozinho. Os lugares que costumavam visitar juntos agora pareciam vazios, e as coisas que antes lhe traziam alegria agora apenas o lembravam do que havia perdido. A dor da ausência de Enki era uma dor constante, um lembrete de que a vida nunca mais seria a mesma. Com Enki longe, Emeka se sentiu mais isolado do que nunca. A aldeia que antes era cheia de risos e companheirismo agora parecia fria e distante. Enquanto lutava para aceitar a perda de sua amiga mais próxima, Emeka não podia deixar de se perguntar se algum dia encontraria aquele tipo de conexão novamente. Com a partida de Enki, Emeka mergulhou no trabalho, na esperança de preencher o vazio que a ausência dela deixará em sua vida. Ele se tornou ainda mais dedicado a servir sua família e a comunidade, ajudando onde quer que fosse necessário. Fosse arando os campos, consertando cercas ou auxiliando na colheita, Emeka estava sempre lá, suas mãos fortes e energia incansável sendo uma bênção para aqueles ao seu redor. Mas não importava quanto trabalho ele assumisse, Emeka não conseguia se livrar da solidão que o corroía. As risadas e a fácil companhia que compartilhara com Enki haviam desaparecido, e em seu lugar havia uma profunda e dolorosa solidão. Ele sentia falta da presença dela, do conforto de saber que alguém o entendia sem precisar perguntar. Agora os dias pareciam longos e vazios, cada um se misturando ao outro sem a alegria ou a conexão que ele conhecera. Apesar de seus melhores esforços para seguir em frente, Emeka parecia não conseguir encantar nenhuma mulher para seu quarto. Os rumores sobre sua enorme virilidade haviam se espalhado por toda a aldeia, e toda mulher agora estava ciente de sua condição. Não importava o quão charmoso ou gentil ele tentasse ser, os sussurros o seguiam por toda parte, manchando cada uma de suas interações. As mulheres de Ashi o evitavam, seus olhos cheios de pena ou medo quando cruzavam seu caminho. A sensação de rejeição e isolamento pesava muito sobre Emeka, minando sua confiança e deixando-o mais sozinho do que nunca. Seus pais, vendo a dor em que seu filho se encontrava, ficaram desesperados para encontrar uma solução. Eles procuraram curandeiros tradicionais, esperando que alguém pudesse ter uma cura para a condição de Emeka. Viajaram para aldeias vizinhas, consultando curandeiros e herbalistas renomados, oferecendo presentes e orações em troca de sua ajuda. Mas não importava para onde fossem ou a quem consultassem, o resultado era sempre o mesmo. Os curandeiros não podiam curar a condição de Emeka, e alguns até insinuaram que poderia ser obra de uma maldição poderosa, uma que não poderia ser facilmente quebrada. A cada tentativa fracassada, o sentimento de desesperança de Emeka se aprofundava. Ele tentará se manter forte, focar em seu trabalho e em seus deveres para com a comunidade, mas a rejeição constante e os esforços fúteis para encontrar uma cura o desgastaram. Os sussurros dos aldeões, antes apenas um incômodo, agora pareciam punhais em seu coração. As risadas e a camaradagem que ele antes desfrutava pareciam memórias distantes, substituídas por uma vida de solidão e isolamento.
Emeka começou a se retrair ainda mais, evitando reuniões sociais e a companhia de outras pessoas. Ele passava cada vez mais tempo sozinho, seus pensamentos consumidos pela injustiça de sua situação e pelo crescente desespero que ameaçava dominá-lo. O jovem, antes orgulhoso e confiante, agora se sentia como uma sombra de si mesmo, sobrecarregado por um segredo do qual não conseguia escapar e por um futuro que parecia cada vez mais sombrio. Com o passar dos anos de solidão, os pais de Emeka continuaram a procurar uma maneira de aliviar o sofrimento de seu filho. Eles haviam tentado de tudo o que podiam imaginar, desde visitar curandeiros tradicionais até oferecer sacrifícios aos deuses, mas nada parecia funcionar. A condição de Emeka permaneceu inalterada, e o fardo dela se tornava mais pesado a cada dia. Numa tarde, enquanto Emeka estava sentado tranquilamente à sombra da velha mangueira que um dia fora um lugar de conforto e alegria, sua mãe se aproximou dele com a notícia de uma visita. Mama Neka, uma mulher idosa conhecida em toda a aldeia por sua sabedoria e profundo conhecimento dos costumes antigos, viera vê-los. Mama Neka era muito respeitada em Ashi, e suas palavras eram frequentemente procuradas em tempos de dificuldade. Emeka não sabia o que esperar, enquanto sua mãe o levava para a pequena cabana onde Mama Neka estava esperando. A velha senhora sentou-se em um banquinho baixo, suas mãos enrugadas apoiadas em um cajado de madeira. Seus olhos, embora turvos pela idade, ainda mantinham uma agudeza que falava de uma mente perspicaz e de uma vasta experiência. Venha, meu filho. Mama Neka acenou para Emeka quando ele entrou. Sente-se comigo. Emeka sentou-se no chão, sentindo uma mistura de curiosidade e ceticismo. Ele ouvirá falar da sabedoria de Mama Neka, mas não tinha certeza de como suas palavras poderiam ajudá-lo com um problema que parecia além da capacidade de qualquer um resolver. Mama Neka olhou para ele por um longo momento antes de falar. Eu conheço a dor que você carrega, Emeka. O fardo de sua condição tem pesado muito sobre você por muitos anos. Mas vim lhe dizer que há mais em um homem do que sua forma física. Emeka ouviu, sem saber aonde a velha senhora queria chegar com suas palavras. Veja bem, continuou Mama Neka, o corpo não passa de um recipiente, uma casca que carrega a verdadeira essência de uma pessoa. O que realmente importa não é a aparência externa, mas a força do coração, a bondade do espírito e a sabedoria da mente. Essas são as qualidades que definem um homem, não o tamanho de seu corpo ou a condição em que ele se encontra. Emeka sentiu uma pequena centelha de esperança agitar-se dentro dele, mas foi rapidamente ofuscada pelos anos de dor e rejeição. Mas Mama Neka, disse ele suavemente, como posso encontrar valor em mim mesmo quando sou incapaz de experimentar qualquer forma de satisfação sexual ou intimidade? Mama Neka sorriu gentilmente, seus olhos cheios de compaixão. As opiniões dos outros são como o vento, meu filho. Elas vêm e vão. Embora a intimidade seja importante, há mais na vida do que isso. Encontre força dentro de si mesmo. Isso é algo que ninguém pode tirar de você. Você deve aprender a se ver não como os outros o veem, mas como você realmente é, digno, forte e cheio de potencial. Suas palavras pairaram no ar, e Emeka sentiu algo mudar dentro dele. Por tanto tempo ele se vira através dos olhos daqueles que sussurravam pelas suas costas, que o evitavam por medo ou pena. Mas as palavras de Mama Neka plantaram uma semente de esperança em seu coração, uma pequena, mas crescente crença de que talvez ele fosse mais do que sua condição, que talvez houvesse um futuro para ele que não fosse definido por suas limitações físicas. Antes de partir, Mama Neka colocou a mão no ombro de Emeka. Lembre-se, meu filho, que a jornada para a cura começa de dentro. Você deve nutrir a força do seu espírito e a bondade do seu coração. Com o tempo, você verá que essas são as coisas que realmente importam. Enquanto Emeka observava a velha senhora se afastar, suas palavras ecoavam em sua mente. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu um vislumbre de esperança. Era pequeno, frágil até, mas estava lá, uma pequena faísca que iluminava o caminho para um novo rumo, um que não era definido por seu passado, mas pela força que ele poderia encontrar dentro de si mesmo. Alguns dias após a visita de Mama Neka, uma nova família se mudou para Ashi, trazendo consigo uma jovem chamada Amaka. Amaka enfrentará sua própria cota de dificuldades na vida, mas se portava com uma força silenciosa que atraía as pessoas. Ela era bonita, com um sorriso caloroso e um coração gentil, mas tinha um ar de mistério que intrigava muitos.
Apesar dos sussurros e rumores que há muito cercavam Emeka, Amaka ficou cativada por seu físico impressionante e pela aura de força e dignidade que ele exalava. Ao contrário de outros que o julgavam com base no que tinham ouvido, Amaka via além da superfície. Ela se sentiu atraída por Emeka, sentindo a profundidade de caráter sob seu exterior silencioso. À medida que começaram a passar mais tempo juntos, um vínculo de respeito mútuo e compreensão cresceu entre eles. Amaka apreciava a bondade de Emeka e a maneira como ele sempre a tratava com respeito. Pela primeira vez desde a partida de Enkin, Emeka sentiu uma conexão com alguém que ia além do superficial. Com Amaka ele encontrou companheirismo e compreensão, algo que pensava que talvez nunca mais experimentaria. O relacionamento deles floresceu e logo os dois se tornaram inseparáveis. A aldeia observava com curiosidade enquanto Emeka e Amaka se aproximavam, sua conexão inegável. Eventualmente o vínculo deles levou ao casamento, uma união que encheu Emeka de esperança para o futuro. No entanto, com o passar do tempo, a realidade da situação começou a pesar sobre Amaka. Apesar de seu amor por Emeka e do forte vínculo que compartilhavam, ela não podia deixar de sentir o vazio provocado pela falta de intimidade física em seu casamento. Amaka sugerira explorar formas não penetrativas de intimidade, na esperança de que isso ajudasse a preencher a lacuna entre eles, mas a ausência de uma conexão física completa a deixava insatisfeita. O amor e o respeito que tinham um pelo outro eram inegáveis, mas a crescente sensação de vazio em seu casamento tornou-se demais para Amaka suportar. Apesar de seus melhores esforços para fazer o casamento funcionar, a distância emocional e física entre eles só aumentou. No final, eles tomaram a difícil decisão de se divorciar. Foi uma escolha dolorosa para ambos, mas sabiam que era certa. Amaka precisava de mais do que o casamento deles poderia oferecer, e Emeka, embora de coração partido, entendeu suas razões. O divórcio marcou o fim de um capítulo na vida de Emeka, cheio de esperança e dor. Embora o casamento não tenha durado, ensinou-lhe lições valiosas sobre amor, conexão e a importância da realização emocional e física em um relacionamento. Enquanto Amaka deixava Shi para começar uma nova vida, Emeka ficou para juntar os pedaços de seu coração mais uma vez. No entanto, ele sabia que essa experiência, como todas as outras, o moldaria e o ajudaria a crescer. O caminho à frente era incerto, mas Emeka estava determinado a continuar sua jornada, esperançoso de que um dia pudesse encontrar o amor e a conexão que tanto desejava. Anos se passaram desde que Enkin deixará Shi, e Emeka tentará seguir com sua vida, embora as memórias de sua amiga de infância nunca tivessem realmente desaparecido. A vida lhe apresentará muitos desafios, incluindo seu casamento fracassado com Amaka, e embora ele tivesse se tornado mais forte em alguns aspectos, a profunda solidão e o isolamento que sentirá por tanto tempo ainda persistiam nos cantos de seu coração. Numa tarde, enquanto Emeka voltava dos campos, ele viu uma figura à distância que o fez parar. Era uma mulher, alta e impressionante, seus passos longos, confiantes e graciosos. À medida que ela se aproximava, o coração de Emeka começou a acelerar. Não havia como confundir. Era Enkin ainda mais bonita e imponente do que ele se lembrava. Os anos só haviam aumentado seu encanto, e Emeka se viu cativado por sua presença no momento em que seus olhos se encontraram. Enkin sussurrou ele mal acreditando no que via. Emeka respondeu ela, a voz cheia de calor e familiaridade. Eles ficaram ali por um momento, absorvendo a visão um do outro, os anos de separação se desfazendo como se nunca tivessem existido. O profundo vínculo que compartilharam na juventude ainda estava lá, mais forte do que nunca, e Emeka sentiu uma onda de emoções que não experimentava há muito tempo. Naquela noite, eles se encontraram sob a velha mangueira, o mesmo lugar onde haviam passado tantas horas juntos quando crianças. Eles riram e relembraram o passado, compartilhando histórias e memórias que os aproximavam a cada momento. A conexão entre eles era inegável, um fio de compreensão e afeto que nunca fora verdadeiramente rompido. À medida que a noite escurecia, a conversa deles se tornava mais íntima, suas risadas compartilhadas dando lugar a uma troca mais profunda e pessoal. Enkin falou de sua vida longe de Ashi, dos desafios que enfrentará e das lições que aprenderá. Emeka ouviu, sentindo uma sensação de paz e conforto em sua presença que ele tanto almejara. Uma coisa levou à outra, e antes que percebessem, foram atraídos um pelo outro de uma maneira que nunca haviam sido antes. O vínculo deles, antes puramente platônico, evoluíra para algo mais profundo e intensamente emocional.
A conexão entre eles era inegável, e eles se abraçaram com uma paixão que estava latente sob a superfície por anos. Eles se beijaram e fizeram amor logo depois. Na intimidade daquela noite, Emeka experimentou algo que nunca pensou ser possível. Ao penetrá-la, sentiu uma forma de prazer e realização que nunca sentirá antes. Pela primeira vez, ele conseguiu estar com uma mulher da maneira que sempre desejara, e isso lhe trouxe uma sensação de paz e aceitação que o iludira por tanto tempo. Enquanto a noite avançava e eles estavam deitados juntos, Emeka sentiu um peso ser tirado de seus ombros. O retorno de Enki não apenas reacendera a amizade deles, mas também curara uma parte dele que estivera ferida por anos. A profunda conexão emocional que compartilhavam era mais forte do que nunca, e pela primeira vez em sua vida, Emeka se sentiu verdadeiramente completo. Ele agora sabia como era penetrar uma mulher e compreendeu por que seu casamento com Amaka havia fracassado, pois este era um prazer grande demais para ser sacrificado. A notícia do retorno de Enki Ashi e seu reencontro com Emeka espalhou-se rapidamente pela aldeia. Mas não era apenas o retorno de uma velha amiga que fazia os aldeões falarem. Foi o anúncio de seu casamento iminente que realmente capturou a atenção de todos. Emeka e Enki, antes amigos de infância separados pelo tempo e pelas circunstâncias, estavam agora prestes a se casar em uma cerimônia que prometia ser uma celebração de amor, esperança e aceitação. Os pais de Enki ficaram radiantes quando Emeka compartilhou a notícia de seu retorno e da noite apaixonada que reacendeu o vínculo deles. A alegria em seus olhos era inconfundível, especialmente quando Emeka lhes disse que o amor deles havia florescido em algo mais profundo, levando-os à decisão de se casar. A mãe de Emeka, que sempre esperou pela felicidade de seu filho, dançou e chorou lágrimas de alegria ao pensar que finalmente seria possível ter netos. Ela apoiara seu casamento anterior com Amaka, mas sabia que isso era diferente. Isso era verdadeiro e destinado. O pedido de casamento em si fora um momento de pura emoção. Naquela noite memorável, enquanto o sol se punha e banhava a aldeia em uma luz dourada e quente, Emeka levou Enki até a velha mangueira onde haviam compartilhado tantas memórias. Ele segurou as mãos dela nas suas, o coração batendo forte no peito enquanto olhava em seus olhos. Em quem começou ele, a voz tremendo um pouco, você sempre foi minha amiga mais próxima, aquela que esteve ao meu lado quando ninguém mais estava. Quando você partiu, senti como se uma parte de mim estivesse faltando, e nunca pensei que me sentiria inteiro novamente. Mas agora que você está de volta, percebo que você me completa de uma maneira que nunca imaginei. Agora sei que estava procurando nos lugares errados. Enki sorriu, seus olhos se suavizando enquanto ouvia suas palavras. Emeka, senti sua falta mais do que você imagina. Você sempre esteve em meu coração, não importa o quão distantes estivéssemos. Estar com você agora é como voltar para casa. Emeka respirou fundo, reunindo coragem. Enki, nunca pensei que pudesse experimentar amor e conexão da maneira que experimento com você. Você me mostrou que sou mais do que meu passado, mais do que minha condição. Você me fez acreditar que tudo é possível. Não quero passar mais um dia sem você ao meu lado. Ele fez uma pausa, seus olhos procurando os dela, e então disse as palavras que estavam em seu coração há tanto tempo. Em quem quer se casar comigo? Quer me fazer o homem mais feliz do mundo? Lágrimas brotaram nos olhos de Enki enquanto ela sentia. Sim, Emeka. Sim, eu me caso com você. Você sempre foi o único para mim, e nada me faria mais feliz do que passar o resto da minha vida com você. Eles se abraçaram, ambos dominados pela emoção do momento. O vínculo que compartilhavam sempre fora especial, mas agora florescer em algo ainda mais profundo, um amor que resistira ao longo dos anos e continuaria a crescer no futuro. O casamento deles foi uma bela cerimônia, cheia de cor, música e as vibrantes tradições de Ashi. Os aldeões se vestiram com suas melhores roupas, e o ar estava impregnado com o perfume das flores e o som de cantos alegres. Emeka e Enki ficaram juntos de mãos dadas, enquanto os anciãos da aldeia abençoavam sua união, seus rostos brilhando de felicidade. Ao trocarem os votos, o significado de sua união não passou despercebido por ninguém. O casamento de Emeka e Enki, antes considerado impossível, tornará-se um símbolo de esperança e aceitação para toda a comunidade. Os sussurros que antes cercavam a condição de Emeka foram agora substituídos por palavras de admiração e respeito pelo casal. A pequena gigante, e o homem com a virilidade extra grande. Após a cerimônia, as celebrações continuaram até tarde da noite.
A mãe de Emeca observava seu filho com orgulho, seu coração se enchendo de felicidade ao pensar nos netos que em breve poderiam encher sua casa de risos. Por anos, ela rezara por este momento, e agora, ao ver a alegria no rosto de seu filho, sabia que suas preces haviam sido atendidas de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. À medida que a noite chegava ao fim e os convidados começavam a partir, Emeca e Enki encontraram um momento tranquilo a sós. Sentaram-se juntos, refletindo sobre a jornada que os levará até aquele dia. Enki disse Emeca suavemente, pegando a mão dela na sua: ainda não consigo acreditar que isso é real. Depois de tudo que passamos, estar aqui com você agora, parece um sonho. É real, Emeca respondeu Enki sorrindo. Superamos tantas coisas, e agora podemos começar um novo capítulo juntos. Mal posso esperar para ver o que o futuro nos reserva. O coração de Emeca estava pleno, não apenas com o amor que sentia por Enki, mas com uma profunda sensação de paz e realização. Por tanto tempo, sua vida fora definida por sua condição física, pelas limitações que os outros lhe impuseram. Mas agora, ao olhar nos olhos de Enki, ele sabia que esses dias haviam ficado para trás. Sua jornada não fora fácil, mas o moldara no homem que ele era hoje, um homem definido não por sua condição, mas por sua bondade, seu trabalho árduo e o amor que compartilhava com Enki. O casamento deles era mais do que apenas o início de uma nova vida juntos. Era um legado, um símbolo de esperança para outros na aldeia que pudessem estar lutando com seus próprios desafios. Com o passar dos anos, o vínculo entre Emeca e Enki só se fortaleceu. O amor deles, antes testado pelo tempo e pelas provações, florescera em uma bela parceria que era a inveja de muitos em Ashi. A casa deles estava cheia de risos, calor e o som de pezinhos correndo pela casa, pois foram abençoados com muitos filhos.